nós vamos apresentar um outro conceito, que é o conceito de potencial elétrico. Então, vamos agora nos concentrarmos nesse exemplo aqui ainda da energia potencial gravitacional. Temos aqui um corpo que está suspenso no campo gravitacional da Terra. Está associado aqui uma energia potencial gravitacional, simplesmente pela localização dele no ponto do campo gravitacional. Cada partícula de massa tem ali uma energia potencial. Então, a somatória de todas essas, temos a energia potencial total. Então, energia potencial gravitacional está relacionado à massa. E nessa situação, supondo que aqui o centro de massa está na mesma altura nesses dois objetos. Aqui temos menos massa, menos partículas. Se temos menos partículas, menos massa, vamos ter o quê? Associado menos energia potencial. Cada massa tem a sua energia potencial, no total vai ter o quê? Menos energia potencial gravitacional. Simplesmente porque tem menos massa. Se diminuirmos mais ainda, vamos ter menos energia potencial ainda, supondo que o centro de massa aqui dos três está na mesma altura. Então, o que daqui nós concluímos? Que, mesmo que o centro de massa esteja na mesma posição, a energia potencial depende da quantidade de massa. Quanto mais massa, mais energia potencial. Quanto menos massa, menos energia potencial. Então, vamos encontrar um outro conceito que vai ser importante. Vamos pegar essa energia potencial e encontrarmos essa energia potencial em função da massa. Ou seja, esse valor vamos dividir pela quantidade de massa. Aqui, vamos pegar a energia potencial gravitacional e dividirmos pela massa. Ou seja, vamos ter um valor nessa posição que nós vamos chamar de potencial gravitacional, que é a quantidade de energia potencial por unidade de massa. Então, aqui estamos conceituando como energia potencial. Para que ele serve? Pelo seguinte, perceba que o potencial gravitacional está relacionado à posição. Então, em uma determinada posição, por exemplo, vamos pegar aqui uma posição. Nessa posição aqui, ele tem um potencial gravitacional. Então, se eu multiplicar pela massa, nós obteremos a energia potencial que o corpo vai ter. E nessa posição aqui? Então, aqui também tem um potencial gravitacional. Dependendo do valor da massa, vamos ter energia potencial. Percebe, então, que o potencial gravitacional está simplesmente relacionado à posição no campo gravitacional, indica a quantidade de energia por unidade de massa. Então, agora, vamos ampliar esse conceito para o caso do potencial elétrico. Então, no potencial elétrico, é a mesma ideia. Por exemplo, aqui temos uma carga negativa e um corpo que está carregado positivamente. Então, esse corpo ele está localizado no campo elétrico dessa carga negativa. Então, ou seja, está associado a ele uma energia potencial. Cada carga desse corpo tem uma energia potencial elétrica. Então, se tiver menos cargas elétricas, ou seja, se aqui tiver menos carregado, então, ou seja, vai ter menos energia potencial. Se for menor ainda, supondo que os centros dessas esferas estão na mesma posição. Então, aqui vai ter menos energia potencial elétrica. Por quê? Porque tem menos carga. Tudo bem? Então, vamos apresentar o mesmo conceito, que é, em cada um desses casos, vamos pegar a energia potencial elétrica e dividir pela carga do corpo. Então, nós vamos ter o potencial elétrico. Ou seja, o potencial elétrico está associado à posição no campo elétrico. Se nós pegarmos esse potencial elétrico e multiplicarmos pela carga, vamos ter a energia associada. Então, se eu pegar a energia potencial e dividir pela carga, vamos obter o potencial elétrico. Potencial elétrico, nós vamos chamá-lo pela letra V. Energia potencial, estou chamando aqui de energia potencial elétrica.
E a carga eu estou chamando aqui pela letra Q. Então, cada ponto, vamos pegar aqui a energia potencial de um corpo, dividir pela carga, nós vamos saber o potencial elétrico. Então, olha só, eu vou isolar a energia potencial, nós temos essa relação também, que em cada ponto no campo elétrico tem um potencial elétrico. Se eu multiplicar pela carga, eu vou ter a energia que ele tem. Então, aqui, nessa posição, ele tem um potencial elétrico. Se eu multiplicar pela carga, eu vou ter a energia potencial. E aqui, o mesmo potencial elétrico. Se eu multiplicar pela carga dele, vou ter energia potencial, que é menor. Mesma coisa aqui, potencial elétrico é o mesmo, mas a quantidade de carga é diferente, então a energia associada é menor. Tudo bem? Vamos falar mais um pouco sobre a ideia de potencial elétrico para não ficar tão abstrato. Vamos falar então um pouquinho mais de potencial elétrico. Potencial elétrico também é chamado de voltagem. Então esse termo é muito mais comum e provavelmente vocês já devem ter escutado. Qual é a voltagem da tomada? É 220 volts, é 110 volts. Ainda vamos falar sobre isso. Qual é a voltagem da bateria do carro? São 12 volts. Então, voltagem é sinônimo de potencial elétrico. Agora vem a questão. Qual é a unidade do potencial elétrico? O que vocês acham? Nós já falamos sobre isso, né? É a quantidade de energia por unidade de carga. Como assim? Olha só, isso aqui não é a relação do potencial elétrico. O potencial elétrico é, em um determinado ponto, nós vamos pegar a energia potencial de um corpo e dividir pela carga dele, nós temos o potencial. Então, qual vai ser a unidade? Energia é dada em qual unidade? É dada em joules. E a carga é dada em qual unidade? Exatamente, ela é dada em coulombs. Então, a unidade de voltagem é joules por coulomb. Então, daqui, a unidade de voltagem é joules por coulomb. É a quantidade de energia por unidade de carga. Porém, é tão utilizada a voltagem que no sistema internacional existe uma unidade própria para voltagem, que é o volt. Então, aqui, volt. Então, volt é a unidade de voltagem, é a unidade de potencial elétrico. E ele é joules por coulomb. Então, esse nome volt é em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Então, é um físico que realizou várias pesquisas relacionadas à eletricidade no final do século XVIII e começo do século XIX. Então, entre 1700 e 1800, ele realizou várias pesquisas sobre a eletricidade. E o trabalho mais conhecido dele foi o desenvolvimento da pilha elétrica. Então, que é uma fonte de corrente contínua, que nós ainda falaremos sobre isso. Então, em homenagem ao Alessandro Volta, o nome da unidade foi chamada de volt. Então, 110 volts. Estamos falando o quê? 110 joules por coulomb. Vamos apresentar então esse outro exemplo aqui, numa pilha. Então, uma pilha, qual é a voltagem de uma pilha? 1,5 volts entre esses dois polos. A voltagem ela vai ser sempre entre dois pontos. Então, se ligarmos um fio nos polos de uma pilha, então coloquei aqui um fio, um condutor entre esses polos, quanto de energia será fornecido a 1 coulomb de carga? Então, quanto de energia 1 coulomb de carga, se ele se deslocar daqui até aqui, quanto de energia será fornecido? Como assim? Então vamos pegar aqui um exemplo, que é um exemplo mecânico, que não é o que acontece na eletricidade, é só para facilitar a explicação. É como se aqui fosse 1 coulomb de carga. Então ele se deslocasse desse ponto até esse ponto de potencial mais baixo. Então aqui, ele vai ter uma energia potencial associada. Então, no momento que ele se deslocar daqui até aqui, ele vai liberar essa energia potencial para conseguir chegar nessa outra posição
no campo elétrico, né? Então, para ele se deslocar daqui para cá, ele vai ter que liberar essa energia que ele tem aqui. Então, vamos primeiro obter quanto de energia que ele tem aqui, ó, com essa voltagem. Nós sabemos que voltagem é a energia potencial dividido pela carga. Quanto que é a voltagem que ele está aqui? 1,5 volts. E quanto que é a carga? 1 coulomb. Quanto de energia que essa carga vai ter aqui? Então, ó, se isolar a energia potencial, vai ser carga vezes voltagem é energia potencial. Quanto de carga? 1 coulomb. Quanto de voltagem? 1,5 volts. Então, 1 coulomb, 1,5 volts. A energia potencial é 1,5 joules. Então, aqui, nessa posição, nesse ponto, nesse polo, a carga tem 1,5 joules em relação a esse ponto, a esse referencial. Então, se ele se deslocar daqui até essa posição, ou seja, se ele se deslocar no fio daqui até aqui, ele vai liberar esse 1,5 joules. Ou seja, para onde que ele vai liberar? Para o sistema. Se essa pilha estiver conectada com um relógio, vai liberar 1,5 joules. Se ele estiver conectado com uma lanterna, esse 1 coulomb de carga, ao se deslocar até esse ponto, vai liberar 1,5 joules para acender a luz, manter a luz acesa da lanterna. Se for só o fio, essa energia vai ser liberada no fio e vai ser transformada em calor. Ainda, então aqui ó, será fornecido 1,5 joules de energia, né, ao se deslocar de um terminal para outro. Ainda sobre voltagem, vamos então colocar aqui só alguns exemplos. Por exemplo, essa bateria, entre os seus polos, há 9 volts. Então seria uma diferença de potencial, uma DDP. Essa pilha, então uma pilha costuma ter 1,5 ou pilhas recarregáveis, esse valor pode ser um pouco menor. Essa pilha aqui, por exemplo, ela está com 3,7 volts. Essa bateria está com 3 volts. Bateria de carro são 12 volts, ou seja, entre os seus polos tem uma diferença de 12 volts. E uma tomada costuma ser ou 110 volts ou 220 volts. Isso aqui é o peixe-poraquê, peixe elétrico. Então, ele pode gerar 1.500 volts. Tudo bem? Então, até a próxima.